Graça e a paz do Senhor Jesus. Sim, a minha voz continua estranha, mas eu gosto de falar a palavra estranha quando a minha voz está assim, né? Mas semana que vem ela vai estar FM. Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba, guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Amém? Vamos orar. Queremos pedir, meu Pai, do Senhor, direção especial de todo o nosso ser, em direção à tua palavra, meu Senhor. Que o Senhor nos dê luz, que o Senhor nos faça ver a importância da tua palavra e que isso mude as nossas vidas. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Muitas pessoas estão espantadas com o crescimento do ateísmo no Brasil. Especialmente o crescimento do ateísmo no Ocidente. E, na verdade, sempre existiram ateus, sempre existiram. Nos dias atuais, a internet é que tem dado espaço para que mais e mais pessoas revelem abertamente a sua convicção ateísta. Mas talvez muitas pessoas não sejam ateias. Muitas pessoas que se dizem ateus e ateias hoje não o sejam. Para ser sincero, talvez eles deveriam dizer: eu sou agnóstico. Qual é a diferença entre o ateu e o agnóstico? Um cristão diz assim: Deus existe e se revela em Jesus Cristo e na sua palavra. Um ateu diz: Deus não existe. Um agnóstico diz: eu não sei. Eu não sei. Talvez eu ainda não possa afirmar com certeza que existe. Talvez ainda eu não possa afirmar com certeza que não existe. Eu simplesmente não sei. São dúvidas. Quem sabe é uma possibilidade de sim, uma possibilidade de não. Há muitas razões por trás, às vezes, do ateísmo individual de cada um. Alguns têm apresentado, por exemplo, o ateísmo como uma fuga
E eu acho importante que você entenda que para algumas pessoas o ateísmo é uma fuga. A coisa funciona mais ou menos assim: se eu admitir que Deus existe, eu tenho que admitir todo o resto. Você entende as consequências disso? Se eu admitir que Deus existe, eu tenho que admitir todo o resto. Eu tenho que admitir, por exemplo, que eu sou criatura dele. Eu tenho que admitir, por exemplo, que um dia vou estar perante ele. Eu tenho que admitir, por exemplo, que a minha vida é dele e que eu devo prestar contas a ele, e eu não quero isso não. Então, eu tenho uma fuga. É melhor eu não me render a isso. Eu não levo o menor jeito para viver debaixo da direção de um ser superior, invisível, que eu não sei nem quem é direito. Há muitas fugas. Tem uma fuga científica atualmente que eu acho muito legal. Eu gosto dela. Tudo no mundo grita a existência de um Deus. Ao nosso redor, a vida tem uma coisa chamada, e todo ser humano devia conhecer isso, chamada ajuste fino. O ajuste fino chama a sua atenção para o fato de que o nosso planeta é regido por alguns números. Todas as leis físicas e químicas, elas são regidas por uns números, e esses números são tão precisos, mas tão exatos, que é como se uma mente tivesse escolhido cada um deles. Os números relacionados à pressão dos gases, os números relacionados à velocidade da luz, à velocidade da Terra, os números relacionados à massa do universo, todos os números, da gravidade até o que você possa imaginar, tudo é preciso. É tão preciso que se houvesse uma alteração do tamanho de um fio de cabelo, a vida não existiria na Terra. Aliás, a vida em si é um milagre, porque sem esses números precisos, sem esse ajuste fino, detalhado, refinado mesmo, a vida, o planeta é mais para a não vida. A vida na Terra é uma prova da existência de Deus. Deus diz: essa é a Terra. Eu não a fiz para ser um caos. Eu a fiz para ser habitada. A vida reina aqui. Os gases que nós temos aqui são aqueles que precisamos para os seres vivos, de maneira que se houvesse um pouquinho mais de hidrogênio, a gente estaria mal. Se houvesse um pouquinho menos de oxigênio, a gente estaria mal. O que tem aqui nesse planeta é o que a gente precisa. Por que que Deus diz: eu não fiz a Terra para ser um caos? Porque até onde a ciência tem descoberto, os outros planetas são um caos. Tem planeta que é quente demais, não suportaria a vida lá. Tem planeta que é frio demais, não suportaria a vida lá. O que que faz o nosso planeta ser legal para viver, mesmo em friagem ou em calor? É a nossa distância exata em relação ao Sol. Estamos no ponto exato. Se a gente tivesse 1 centímetro para lá, não teria vida. Se a gente tivesse um pouquinho mais para cá, não teria vida. Há um ajuste fino, há números pensados. Recentemente, a comunidade científica, colocada diante do dilema do ajuste fino, criou uma fuga espetacular chamada a teoria do multiverso. É muito mais simples dizer: não, há um Deus, há uma mente, há um desenho, há um projeto. Não, ao invés disso, eles dizem: olha, existe um gerador de universos em algum lugar. Meu Deus! Um gerador de universos.
de muitos universos. Agora, eu que sou doido por crer nas Escrituras, essa teoria do multiverso não pode ser comprovada, não pode ser observada, não pode ser nem debatida. Mas existem múltiplos universos. Outro dia eu fui ver o que os caras dizem sobre a teoria do buraco de minhoca. É interessante o nome, buraco de minhoca. Eles dizem, olha, se você chegar num buraco negro, se você entrar no buraco negro, e se você for até o fim do buraco negro, quando você chegar lá, todas as leis da física mudam e você é transferido para um outro universo. Digo, cara, os caras nunca viram um buraco negro. Não se iluda com aquelas fotos que você vê na televisão, que o Hubble coloca. Aquelas fotos não existem, tá? Pelo menos coloridinha daquele jeito não. O que o Hubble fotografa são pontos em preto e branco. Aí quando chega na Terra, aí o computador faz uma graça, né? Para ir para o Fantástico tem que ir tudo colorido. Meu Deus do céu, um buraco de minhoca. Quando você chegar no fim do buraco negro, você é transferido para um multiverso e o caminho para os outros universos é um buraco de minhoca. Como se tivesse um buraco pronto e as pessoas passariam do universo para o outro. Meus irmãos, isso para mim é uma fuga. Porque para alguém dizer assim, eu estava errado, há um ajuste fino, há uma lei, há leis precisas, há um desenho inteligente no universo, eu estava errado e eu me rendo. Para algumas pessoas isso é muito humilhante. Imagina Carl Sagan, Richard Dawkins tendo que vir a público e dizer, eu estava errado. É muito humilhante. Então eu prefiro acreditar num buraco de minhoca. Isso me mantém vivo na minha rebeldia, na minha teimosia contra o Criador de todas as coisas. Agora, o que a Bíblia diz em linguagem simples é: os céus proclamam a glória de Deus. Você quer ver a glória de Deus? Olha para os céus. Tudo na linguagem astronômica é gigantesco. Nós vivemos no que chamamos de um sistema solar. Até onde se sabe, tem 9 planetas. Rebaixaram Plutão, rebaixaram Plutão numa votação na Tchecoslováquia. Mas isso é uma outra história. Será que não é mais planeta? E agora estamos com 8. Ainda é 8 ou já arranjaram outro? Não. É 8 agora, né? Plutão já era. Minha vida acabou agora. Plutão não é mais planeta. E nós vivemos nesse sistema solar e os planetas estão suspensos sobre o nada. A Bíblia diz, os céus revelam a glória de Deus. Os planetas estão suspensos sobre o nada. E eles, entre aspas, caminham, se movimentam numa órbita perfeita e eles não se chocam uns com os outros e eles fazem o seu movimento. Quando eu falei de números precisos, a velocidade da rotação da Terra, se não fosse a que nós seríamos arremessados para o espaço. Se fosse mais lenta também seria muito complicado. O movimento de translação também do mesmo jeito, tudo é preciso, são leis perfeitas. A propósito, Deus às vezes usa essas leis para declarar algumas verdades que os homens não querem ver na terra. Por exemplo, Deus diz que ama Israel. Deus diz, olha, eu amo Israel e tenho uma aliança com Israel. E só há um jeito de eu não amar mais Israel, é se essas leis forem desfeitas. É o que diz o profeta Jeremias. Se essas leis mudarem, essas leis do sol, da lua e das estrelas, se elas mudarem, então eu abandono a nação de Israel. Os céus estão dizendo, Deus ama o seu povo. Os céus proclamam a glória de Deus. É muita glória nos céus, né?
Qual é o tamanho do Sol? Parece que era assim, tipo 1.300.000 vezes maior do que a Terra. Sim. E no universo há muitos sóis bem maiores, mas bem maiores do que esse Sol que conhecemos. É muita glória. Quantas estrelas existem na nossa galáxia, na Via Láctea, né? Via Láctea. Não sei por que chama Via Láctea. Via Láctea quer dizer o caminho do leite. Então, ó o leite, né? É a glória de Deus. Olha, quantas estrelas na Via Láctea? 100 bilhões, não é? Tudo proclamando a glória de Deus. A Via Láctea tem 6 bilhões de estrelas, mas ela é só uma galáxia. Ela é só uma. Você entende isso? Ela é só uma. Aí tem outra, tem mais alguns bilhões, 100 bilhões de galáxias. É muita glória. O céu, por que tanta estrela? As pessoas perguntam, por que tanta coisa no universo? É simples, a Bíblia diz, para proclamar o quê? A glória de Deus. É muita glória ou pouca glória? Podíamos ter apenas os 9 planetas com Plutão e o Sol, já era muita glória, não é? Mas é muita coisa, muita coisa, muita coisa. E a Bíblia diz, os céus proclamam a glória de Deus. Se você não quiser ver, aí esse é um problema seu. Eu queria evidência. Você quer evidências? Olhe para o seu corpo. Olhe para a vida. O seu cérebro tem mais energia do que a energia de uma cidade inteira. Olhe para uma célula. Uma célula é mais complicada do que uma usina. Olhe para a vida. Até o piolho revela a glória de Deus. Tudo revela a glória de Deus. Se uma pessoa começasse a escrever sobre o DNA hoje, ele gastaria 1.500 enciclopédias, tipo Barça, escrevendo sobre o DNA, e ainda não teria esgotado o assunto, só sobre o DNA. Não estou falando do corpo, eu estou falando apenas do DNA, com informações complexas, precisas e poderosas. Tudo à nossa volta revela a glória de Deus. Aí o ser humano diz, eu quero evidências desse Deus. Você quer o quê? Que Deus vá na sua casa, bata palmas, e diga, olha, eu sou Jeová, estou aqui só porque você está exigindo, né? Já que você exige, então eu vim aqui. Nunca fiz isso para ninguém, mas vim aqui me revelar especificamente para você. Então, tem muita informação à nossa volta. Muita. É tanta informação que a Bíblia diz em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que se o homem não perceber a existência de Deus através de tanta informação, ele se torna indesculpável. As teorias anti-Deus, elas são mais absurdas do que a crença em Deus. Por exemplo, a que está na moda é a teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang diz que o universo está crescendo. Ele é grande, mas ele está crescendo mais. Então, se ele está crescendo, ele já foi pequeno. E ele já foi menor. E menor. E menor. E menor. E tão pequeno. Mas tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequeno, tão pequenininho, tão pequeno, que ele foi do tamanho de uma esfera. Dessas de bicicleta, não é? De roda de bicicleta. Tipo um chumbinho. Ele já foi desse tamanho. E toda a energia do universo estava concentrada numa esfera. E aí, o que aconteceu? Essa esfera explodiu. Sim, mas apertaram o botão. O que provocou esta explosão? Essa esfera explodiu. Bum. E nessa explosão,
gerou a cachoeira do Moa, o Sol, 7 quedas, né? Gerou as cataratas do Niágara, colocou os oceanos no seu lugar, colocou os planetas em órbita, criou o ajuste fino, os números perfeitos, a gravidade, as leis perfeitas da física, da química, da física, a quântica. Uma explosão num universo que estava guardado numa esfera, uma bolinha do tamanho. Aquilo era o universo, aquilo eram os bilhões de estrelas. E eu que sou estranho por crer apenas que um universo inteligente pressupõe uma mente inteligente. Recentemente um cientista fez um desafio. Por que você não comprime 1 litro d'água em uma esfera? Já que eram leis físicas perfeitas, por que você não tenta botar 1 litro d'água numa esfera, no espaço de 1 centímetro? Tenta fazer isso. Agora imagine o universo inteiro comprimido numa esfera. Meus irmãos, é muito mais simples dizer, olha, há uma mente, há um intelecto, há alguém pensante por trás disso. A Bíblia diz, em Romanos capítulo 1, versículo 21, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. O raciocínio dos caras enlouqueceu os caras, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Pronto, né? Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Diz a Bíblia, se você vem comigo aí no versículo 19, diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio do quê? Romanos 1:20, por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso, o quê? Indesculpáveis. Tem glória de Deus em toda parte. Se você não quer perceber, este é um problema seu. A glória de Deus está em toda parte. Ele, volte para o Salmo 19, ele apresenta o sol, não é? Ele fala da perfeição dessas leis todas, diz que um dia discursa outro dia. No Salmo 8, ele diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expusestes, aonde? Nos céus, a tua majestade, está exposta. Se você não quer ver, esse é um problema seu. Está declarado, os céus proclamam a glória de Deus. Versículo 3, quando contemplo os teus céus, obras dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem? O que é o homem para que dele te lembres? Então, meus irmãos, a glória de Deus está manifesta nos céus. Se você não quer ver, pensa só mais um pouco, tá? Vamos dizer que tudo que existisse fosse obra do acaso. Vamos imaginar, inclusive o ajuste fino, né? Vamos imaginar que tudo fosse obra do acaso. Pela matemática, o acaso, criando o universo, ele gera números impossíveis rápido.
Logo, logo ele gera números super impossíveis. Vou dar uma coisa impossível. Qual é a probabilidade de eu jogar um dado e dar o número 6? Qual é a probabilidade? Vocês que estão do Enem aí, vocês querem passar no Enem. Qual é a probabilidade? Vocês passaram no Enem, não? Vou jogar o dado para dar um 6. Qual é a probabilidade? 1 para 6. Né? Agora, se eu quiser fazer isso 2 vezes, aí já muda tudo. Por isso que eu odiava análise combinatória. Né? Agora, qual é a probabilidade de eu soltar 5.000 vezes e dar um 6? Seguido. Agora mudou, não foi? Aí eu começo a entrar em números impossíveis. Agora, qual é a probabilidade de uma explosão colocar o universo em ordem? Com leis perfeitas, com velocidades perfeitas, com números precisos, com rotas perfeitas, com vida fluindo por toda parte. Qual é a probabilidade? Isso é muito mais difícil do que acertar o número 6 seguido 1.000 vezes. 5.000 vezes. Meus irmãos, há um Deus. E ele disse: eu me revelo nos céus. Eu me revelo nas coisas que foram criadas. Nós chamamos isso de revelação geral. A revelação através da natureza. Deus gosta de se revelar. Ele se desvenda, ele se mostra como é. Você que não quer ver. Agora, ao mesmo tempo que o salmista estava falando da perfeição dos céus, de repente ele muda o foco para as escrituras, né? Até o versículo 6 ele estava falando dos céus. De repente, no versículo 7 ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Ele vai entrar numa outra revelação de Deus. A primeira era os céus. Agora ele vai entrar nas escrituras. E de alguma maneira, ele faz uma conexão entre o universo e a palavra de Deus, entre a perfeição dos dois. Os judeus gostam muito disso. Eles gostam de dizer que a Torá tem uma perfeição como se fosse o universo. Como se todas as leis do universo estivessem codificadas ali. E quando o judeu fala a Torá, ele está se referindo apenas aos 5 primeiros livros da Bíblia. A Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. A lei do Senhor é perfeita. Deus se revela de maneira geral na natureza, mas ele se revela também de maneira muito especial na palavra de Deus. A palavra de Deus é mostrada aqui nos Salmos com vários apelidos. Ela é chamada de a lei do Senhor, os preceitos do Senhor, o testemunho do Senhor, o mandamento, o temor do Senhor, os juízos do Senhor. E ela nos mostra o privilégio de irmos até a palavra. O Salmo 19 mostra 2 caminhos para você manter acesa a sua sede de Deus e a sua relação com Deus. Às vezes o ser humano fica perguntando: aonde está Deus? O salmista do Salmo 8 disse: quando eu contemplo os teus céus, eu vejo a tua majestade. Nós, os ocidentais, não temos muito esse costume da contemplação. Nós somos meio azogados, assim, nós somos meio agitados e não temos muito tempo para a contemplação. De vez em quando você precisa parar e contemplar a majestade de Deus no sol, na lua, nas estrelas, no ciclo das águas, nos ventos, nos mares, numa árvore, no ar que você respira. Você precisa perceber Deus por meio das coisas que foram criadas. Não é só os ateus que têm essa dificuldade. Muito crente, por exemplo, nunca contemplou.
nunca deu uma paradinha para pensar assim: uau, é muita glória em toda a parte. Muitos crentes vão dizer: não, eu creio que os céus revelam a glória de Deus. Eu creio. Creio que o firmamento anuncia suas obras, sua majestade. Creio em tudo. Catibilhões de estrelas. 6 catibilhões de sóis e galáxias e via-lácteas e constelações de Magalhães e etc. E Alfa Centauro e que mais? Estrela d'Alva, estrela de tudo que é estrela. Creio que tudo isso manifesta a glória de Deus. Porém, na segunda parte, muitos crentes ainda têm problema, porque Deus está dizendo: a lei do Senhor é perfeita. Ele falou de um universo perfeito e fala agora de uma palavra. Ele diz assim: a lei do Senhor é perfeita. Se eu perguntar hoje à noite, quantos creem que a lei do Senhor é perfeita? Eu vou ouvir aquele amém, não é? Mas quantos têm vivido debaixo de uma lei perfeita? Quantos têm se submetido a essa lei perfeita e para pensar assim: não, se Deus está dizendo que é para fazer desse jeito, então eu vou fazer desse jeito. Diz a Bíblia que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Você tem uma alma, ela é composta por mente, emoções e vontade. É essa parte do seu ser. O seu relacionamento com o mundo, é a sede das suas emoções. Você tem uma alma. E todo mundo é meio doente na alma. Desde que o pecado entrou no mundo, passamos a ser vítimas de várias coisas. Nossos sentidos, nossa natureza pecaminosa nos engana, mente para nós e temos doenças profundas na alma. E às vezes essas doenças afloram, feito um tumor, se tornam muito evidentes, através de nomes conhecidos como depressão, estresse, síndrome do pânico, síndrome de Tourette, de torresmo, sei lá o quê. Toque, né? Tem pessoas que vão ficar loucas com seus toques, né? Sabe o que é toque, né? É transtorno obsessivo compulsivo. São essas pessoas que têm toque, eles entram em todo canto. Eles têm toque, não é? Alguns não sobem uma escada sem contar os degraus. Você tem que voltar de novo, porque é toque, não é? É muito toque toda hora. Ó, um toquinho, tudo bem. Todo mundo tem um toquinho. Eu tenho um. Quando eu abraço pessoas, eu faço notas musicais nas costas delas, assim. Ninguém sabe. Não vou ao psiquiatra. Não. É só um toquinho, é coisa leve, não é? Mas algumas pessoas estão enlouquecendo. A sua alma está muito doente, muito cansada, muito carregada. Aí eu tenho uma palavra que me diz assim: a lei do Senhor é perfeita, ela cura você, ela restaura a sua alma. Pela lógica do salmista, eu tenho que encarar essa palavra como um livro curador. Um livro suficiente para a minha vida, de maneira que, quando eu estiver doente na minha alma, eu vou a esse livro e eu procuro respostas de Deus até encontrar. E se esse livro disser assim, que eu tenho que confessar pecados para me livrar, eu vou fazer. Se esse livro disser que eu tenho que perdoar pessoas, eu vou fazer. Se esse livro disser que eu tenho que me submeter à vontade de Deus, eu vou fazer. Mas eu também sou parecido com os ateus, eu tenho minhas fugas. Uma caixa de Lexotan sai mais barato para mim. Entendeu? Eu tenho um livro que diz assim: essa lei aqui é perfeita e restaura a alma. Em linguagem bem bruta, eu vou dar 2 pés no seu tórax agora. Presta atenção, em linguagem bem brutal, eu estou dizendo a você que se você se relacionar com a palavra de Deus e com Deus da maneira perfeita, você nunca vai precisar de remédios psiquiátricos, você nunca vai precisar do analista, você nunca vai precisar
passar anos indo ao psicólogo, porque essa lei é perfeita e restaura a alma. E nesse momento é possível que haja uma voz dentro de você dizendo assim: está radical demais. Eu lhe pergunto, meu irmão, qual é a diferença entre você e o ateu? Qual é a diferença entre você e o ateu? O ateu é mais honesto. Ele fala: não creio e pronto. E você fala: creio, mas não vou até as últimas consequências. É tipo, creio, mas não creio tanto assim, não é? Creio, mas não vou pagar para ver. É um tipo, creio, mas não creio. Eu estou colocando você diante de duas revelações de Deus. Você ficaria assustado se soubesse do número de crentes que vive à base de remédios. Você ficaria assustado. Ora, eu tenho uma palavra que me diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Olhe, irmãos, que evangelho é esse que só acredita em antidepressivos? Que vida cristã é essa que só acredita em diplomas universitários? Às vezes eu tenho que ouvir cada coisa, não é? O psicólogo é o pastor da classe média. E o que ele diz é muito bem aceito. Por quê? Porque ele é o psicólogo, não é? E pronto. Ele é o pastor da classe média. Sua mãe passou a vida inteira dizendo uma coisa, você não acreditou. Mas no dia que o psicólogo falou, você disse: rapaz, o psicólogo disse uma coisa tão séria sobre mim, né? Agora, sua mãe falou, seu pastor falou, a Bíblia falou, Deus falou. Seus amigos te falaram, você não deu o menor crédito. Mas no dia que o psicólogo falou, você disse: rapaz, isso é verdade mesmo. Sabe que esse psicólogo sabe das coisas. Meus irmãos, nós temos uma mente cristã? Ou nós ficamos ateus que creem, mas não creem? Criticamos os ateus porque o universo está repleto da glória de Deus e eles não querem crer. Mas que crítica fazemos a nós quando a palavra está repleta de consolo, do Deus de toda a consolação, mas também nós não queremos crer. Eu fico tão triste quando eu vou visitar um crente, não por ele tomar medicamentos, mas às vezes por eu encontrar algum crente que já está num nível tão alto de dependência de medicamentos, que não há mais volta. Eu já vi gente que se diz crente, ficar com um olho de zumbi, tipo Walking Dead, meu, assim, de tanto remédio. Crente, se você perguntar: crê que o universo manifesta a glória de Deus? Creio. Crê que a Bíblia é perfeita? Creio. Mas o que controla a sua vida é outra coisa. Você sabia que os antidepressivos meio que não existiam antes dos anos 50? E todo mundo vivia muito bem, não era? Antes dos anos 50 éramos todos normais. Depois da Segunda Guerra, decidimos que a felicidade agora é comprada na farmácia. Você está muito deprimido? Alguém te dá um negócio legal, você fica, uau, né? Há muitos casos aqui na cidade que o profissional, e eu tenho muito respeito por esses profissionais, mas às vezes ele passa um medicamento que a pessoa fica muito, eita, uau! Aí ele diz: não, agora eu vou passar um para você deprimir mais, para poder equilibrar, né? O grande problema é a dependência que algumas pessoas estão entrando. Quem é o teu Deus? Tem uma hora que a gente tem que se perguntar: eu creio na palavra de Deus como perfeita, que restaura a minha alma, ou eu sou um ateu crente? Tá aí, ó, restaura a alma, é perfeita, mas para mim não sei não. Eu prefiro no cara que tem doutorado em psicologia relacional. Eu prefiro mesmo
um Prozac. Eu nem sei mais o nome das coisas que estão. Né? Renata, você não fica com raiva de mim, não, né? Uma vez eu tive que dar uma palestra sobre depressão, algumas semanas seguidas. E eu não conseguiria falar sobre depressão sem falar sobre os efeitos dos antidepressivos, os efeitos colaterais. E eu fui ler as bulas. Eu fui ler. Eu fiquei horrorizado. Eu vi um medicamento que tinha 63 efeitos colaterais. Eu pensei assim, eu prefiro a depressão do que esses efeitos. Me deixa deprimido, né? Ia de zumbido no ouvido até cegueira. Passando por impotência sexual, né? Os homens devem estar dizendo assim, eu não recebo, né? Um dia o Jô Soares foi ler uma bula, não leu, ele mencionou que tinha uma bula, que um dos efeitos colaterais era morte. Estava escrito lá, morte. E é esquisito também saber que muita gente não lê as bulas dos remédios que estão tomando. É uma pergunta que faço quando eu vejo alguém assim já, tipo, caindo as unhas de dependência do medicamento. E eu pergunto assim, tu já leu isso aqui que tu está tomando? Não, nunca li não. Não é tão pequena essa letra aí. Até que ponto cremos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a nossa alma? O Salmo termina, depois de falar dessa perfeição da palavra de Deus, ele diz assim, versículo 11, além disso, por eles, quer dizer, pelos mandamentos do Senhor, se admoesta o teu servo, e em os guardar a grande recompensa. Se você guardar os mandamentos que o Senhor tem para a sua vida, a grande recompensa nisso. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Às vezes o nome da tua doença chama-se pecado. Absolve-me das que são ocultas, também da soberba. Guarda o teu servo, às vezes o nome da doença é soberba. Que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grandes transgressões. Para a gente concluir, quer ver na prática como é que funciona esse negócio da palavra de Deus como um livro curador? Vá para o Salmo 32. Vá para o Salmo 32. Porque o salmo, depressão é uma coisa que qualquer um de nós pode enfrentar. O salmista Davi contou de uma das suas depressões. Ele disse assim, versículo 3, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste o meu pecado. É assim que funciona. Veja, ele estava mal. Ele era um homem de Deus e estava mal. Ele disse, o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O que é isso? Acabou a vontade de viver, né? Ele estava lá, deitado no sofá, sentado no sofá, né? Acabou-se. E ele foi levado ao entendimento que havia pecados na sua vida, que precisavam ser abandonados, que precisavam de arrependimento, que precisavam ser confessados diante de Deus. Aí ele confessou o seu pecado a Deus e voltou a viver. Eu sei que eu estou dizendo coisas muito pesadas hoje, e para algumas pessoas que estão empacotadas de remédios, não estou dizendo para você jogar tudo na descarga, não. Mas no mínimo você precisaria pedir graça a Deus para dizer assim, Senhor, me tira dessa. Me mostra um caminho para eu sair. Se for aos poucos, eu me mostre um médico que me ensine o caminho de volta.
Me ensine alternativas, seja o exercício físico, seja a música. Me ensine outras alternativas de vida, a meditação da tua palavra. Mas eu não quero mais ver essa minha gaveta cheia de coisas que estão acabando com os meus rins, com o meu estômago, com o meu raciocínio, com a minha vida. Tem hora, meus irmãos, que a gente tem que decidir se a gente não está pensando igual um ateu, que tem as evidências do universo perfeito e não crê, e você tem as evidências de uma palavra perfeita e não crê. A Bíblia é um livro curador. Sempre que estiver doente, procure os mecanismos que ela apresenta para a sua cura. Vá diante de Deus em oração, e mesmo que isso dure tempo, só pare até Deus lhe mostrar qual é o caminho de volta, qual é o processo curador, qual é o processo que Deus vai usar para restaurar a sua alma. Eu falei de duas revelações de Deus: o universo, e qual foi a outra? A palavra. Isso é revelação especial. Mas a palavra, que é revelação especial, traz uma outra revelação especial. Toda ela é sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus. O começo é sobre Jesus, o fim é sobre Jesus. Toda ela está mostrando para você que Jesus Cristo é o Salvador, é o Rei do universo. Vá à palavra, leia o Novo Testamento, a palavra é fascinante. Se Davi falou da lei perfeita, conhecendo apenas 5 livros, o que Davi não diria hoje, na época da graça, dessa revelação progressiva, que temos 69 livros. Conheça a palavra, leia o Novo Testamento, conheça Jesus, arrependa-se dos seus pecados, receba Jesus, seja salvo, seja batizado, viva uma vida que vale a pena. Fuja da felicidade numa caixa de remédios. A Bíblia diz: bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado aquele que medita na sua lei de dia e de noite. É um caminho muito mais fácil. Bem-aventurado aquele que medita de dia e de noite. Ele é como a corrente, ele é como a árvore plantada numa corrente de águas. Tem vida, tem vida, tem vida. Não é um zumbi, não é um dopado, tem vida. Conheceu Jesus, conheceu vida. Jesus disse: se alguém crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Não seja um crente ateu, volte a crer na palavra. Amém? Vamos orar. Nosso Deus, estamos aqui maravilhados com as declarações do Salmo 19 sobre o universo e sobre a Escritura. Que todas elas, meu Pai, sejam verdades para nós, e que isso venha refletir no nosso ser, em toda a nossa vida. Leva-nos de volta à contemplação, e leva-nos de volta à Tua palavra, Senhor. Pedimos em nome de Jesus. Amém.